Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Muito bom dia, agora são 7 horas mais 2 minutos, está no ar a edição regional, o Jornal da Manhã aqui pela Jovem Pan, trazendo as informações para o Planalto Norte Catarinense e também para o sul do Paraná. Claro que o nosso assunto principal continua sendo a prevenção ao coronavírus, já que até o presente momento não temos nenhum caso confirmado. Claro, há alguns casos suspeitos pela região, já a gente vai atualizar o número de cada município, mas confirmado ainda não foram divulgados os resultados por parte do laboratório responsável, que é o LACEN. Temos também detalhes aqui para o município de Porto União. O prefeito Eliseu vem a público, então, explicar o porquê que, por exemplo, a Secretaria de Obras e Urbanismo, o pessoal continua trabalhando, sendo que a ordem não é para estar trabalhando. A mesma situação vem para as indústrias. Muita gente questionando por que as indústrias não pararam. Temos detalhes também aqui a nível de Santa Catarina. O governador do estado atualiza os números e ainda fala dos últimos decretos sancionados da reunião que ele fará hoje com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Começo falando da previsão do tempo. Hoje, terça-feira, o sol aparece, mas a temperatura deve ficar um pouco mais agradável. A máxima não deve passar dos 27 graus, segundo o CIMEPAR. Temos agora praticamente aqui 15 graus de temperatura. Na previsão estendida, mostra que até sexta-feira o sol aparece com algum aumento de nuvens em algum momento, mas sem chuva. Já para o sábado e domingo, há uma probabilidade de pancadas de chuva, em especial no domingo. Nível do Rio Iguaçu, temos nesta manhã 1,52 m. Vamos já de informações, eu começo destacando aqui os números. Olha só, estado do Paraná, aqui num geral, em todo o estado, boletim diário divulgado ontem, são 60 casos confirmados em todo o estado do Paraná, 1.519 casos que estão em investigação e já foram descartados 159 casos. Então é um número de todos os municípios paranaenses, dos 399 municípios. Esse é o boletim divulgado pela Secretaria então, de Saúde. Aqui, o número que nos interessa, é claro, são os 60 casos confirmados, o que indica que o vírus está circulando sim no estado. Por isso que a população não pode baixar guarda, tem que continuar mantendo o isolamento social e as medidas de higiene, principalmente das mãos. Aqui eu tenho agora para União da Vitória, os números também divulgados ontem. Até o presente momento, segundo a Secretaria de Saúde, casos suspeitos que estão em investigação são 10 casos. E ainda já tivemos um caso descartado, mas nenhum caso confirmado até o presente momento, porque há aquela pequena demora desde que o paciente faz o exame até que o resultado venha. Lembro que há um laboratório, fica em Curitiba, é o LACEN, é responsável então por todos os municípios, por isso que essa demora. Mas essas pessoas, esses 10 casos suspeitos, essas pessoas já estão isoladas em suas casas. Todas as pessoas que tiveram contatos ali praticamente nas últimas 2 semanas, eles também estão sendo monitoradas, vigiadas literalmente, né, para que essas pessoas não possam sair por aí também se tiver com o vírus se espalhando. Então essas pessoas estão isoladas, isso que é o importante a população saber. Basta esperarmos o resultado. O primeiro caso suspeito foi exatamente na semana passada, o que indica que entre hoje até no extremo sexta-feira deva sair já então o resultado lá do primeiro caso suspeito que tivemos em União da Vitória. Vamos aguardar então ao longo desse dia os números também da Secretaria Municipal de Saúde em União da Vitória. Outro detalhe que eu quero chamar a atenção em União da Vitória é quanto à vacinação contra a gripe. A vacina começou ontem, mas ainda no sábado, quando aqui conversávamos ao vivo com o secretário municipal de saúde de União da Vitória, ele já havia alertado que iria faltar vacinas. Por quê? Porque nesse primeiro momento vieram muitas poucas as doses. Foram 2.150 doses apenas que foram aqui distribuídas para a União da Vitória contra a gripe. E de forma prioritária nessa primeira fase são os trabalhadores da área da saúde e também os idosos. Por isso que acabou rapidamente. Muita gente foi procurar a vacina ontem e já não tinha.
Em breve, acredita-se que entre hoje e amanhã devam chegar novas doses e aqui estaremos, é claro, anunciando. Uma pequena divergência é que em Porto União, Santa Catarina, a Secretaria de Saúde informou que vai vacinar os idosos em casa. União da Vitória formou barracas, então, na parte externa, né, justamente para vacinar os idosos, para eles não ter contato, principalmente, né, um local que possa estar bastante contaminado, são os postos de saúde, são, então, os hospitais. Então, para evitar esse contato direto, foram feitas barracas externas. Então, o pessoal geralmente leva os idosos, até porque não é aconselhável eles saírem andando por aí pela rua, e vacinavam no carro. Mas muita gente ficou sem vacina. E aí que está a divergência. Muita gente achou que União da Vitória, o pessoal da saúde ia vacinar em casa, assim como está sendo em Porto União. Mas não, União da Vitória tem que se levar, então, a pessoa idosa nesse primeiro momento, e lá ela é vacinada ainda dentro do carro, né, por um profissional da área da saúde. Vamos aguardar chegar mais vacinas, então, para a questão da gripe em União da Vitória. Bom, vamos trazer agora números de Porto União, mas quem vai trazer é o próprio prefeito Eliseu Mibach. Ele fala do número de casos e também explica à população, porque houve muita cobrança. Mas eu vi o pessoal da prefeitura, da Secretaria de Obras trabalhando. Ele explica o porquê que esse pessoal está trabalhando e também, na mesma matéria que foi divulgada pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Porto União, o secretário de Saúde, Marivaldo Reis, explica, né, a estratégia que foi formada em Porto União, onde não temos nenhum caso confirmado. Acompanhe. Amigos munícipes de Porto União, hoje, dia 23, nos reunimos novamente com toda a equipe técnica do município de Porto União, Departamento Jurídico, Secretaria Municipal de Saúde, todos os profissionais envolvidos, para trazer notícias boas, mas também temos notícias que não vão agradar a todos. A notícia boa é que aquele caso suspeito que tínhamos aqui em Porto União, o exame deu negativo. Estamos felizes com isso, mas não vamos relaxar. Nós ainda estamos com 22 casos sendo acompanhados e monitorados pelos profissionais da saúde de Porto União. São pessoas que estão com um estágio de gripe ou de resfriado. Elas têm que ser monitoradas, por quê? Porque quando você está num estado gripal, a sua imunidade baixa. E nós temos que cuidar dessas pessoas para que não se alastre o vírus da gripe, a fim de que o vírus do Covid-19 não se instale aqui no município de Porto União. Decisões importantes estão sendo tomadas juntamente com o prefeito de União da Vitória, Santinho Roveda. Todas as decisões que são tomadas aqui, nós tomamos em conjunto com a União da Vitória, porque somos uma cidade só, é Porto União da Vitória. Então vamos cuidar bem da nossa cidade, vamos cuidar bem do nosso povo, mas em hipótese nenhuma, vamos relaxar e vamos deixar que as coisas mal aconteçam aqui na nossa cidade e na nossa região. Por isso, gente, infelizmente, estamos decretando um toque de recolher a partir de hoje. Das 22 horas em diante até as 6 da manhã, ninguém mais poderá estar na rua, a não ser aqueles profissionais que estão trabalhando nos serviços essenciais. Esses profissionais deverão ter uma declaração do empregador para que eles possam transitar nesses horários que estão sendo proibidos. Também as indústrias estão sendo orientadas para diminuir o seu efetivo. Os ônibus que transportam os funcionários para as empresas, estes obrigatoriamente terão que ser reduzidos em 50% da sua capacidade de passageiros. E ainda, os passageiros deverão transitar de forma ordenada e também em zigue-zague. Por exemplo, não pode ser um passageiro ao lado do outro e nenhum passageiro atrás do outro. Tem que ser de forma alternada e com 50% da sua capacidade. Então, são várias decisões que nós estamos tomando para que não tenhamos esse problema aqui na nossa região. Tem muita coisa por se fazer. Aqui no município, nós também estamos reduzindo. O pessoal do urbanismo vai trabalhar efetivamente dia a dia. Para quê? Para manter a nossa cidade limpa, bonita, organizada. Vamos cuidar das flores, dos canteiros? Sim. Por quê?
porque a nossa autoestima tem que manter-se em alta. E nós, cuidando da cidade, cada um vai ter a oportunidade de cuidar também da sua casa, da frente da sua casa, do seu quintal, enfim, lá do lugar onde você mora. O nosso departamento de obras, nós estaremos reduzindo o efetivo, mas nós não vamos parar de atender os munícipes. Se tiver qualquer emergência, estamos à inteira disposição. Também, esta equipe que estará de emergência, ela não vai ficar parada porque não podemos ter aglomerações. Esta equipe estará trabalhando. Então tem muitas pessoas criticando, por que a prefeitura não para? A prefeitura não para nunca. O servidor público é para servir você, cidadão do município de Porto União. E nós vamos continuar dessa forma, atendendo a todos, porque é a nossa obrigação. Então, gente, eu peço a todos que se alinhem a nós, que se orientem conosco, porque nós estamos diretamente ligados ao governo estadual e ao governo federal, cumprindo determinações acima de tudo. Mas nós precisamos da união de todos para evitar que esse vírus chegue aqui em Porto União da Vitória. Vamos trabalhar juntos. Unidos, nós somos muito mais fortes. Portanto, gente, contem conosco, porque aqui Porto União não para. Com relação à saúde pública, eu quero chamar o meu secretário da Saúde, que vem aqui comigo, porque nós temos um plano estratégico. Dr. Marivaldo foi coronel do Exército, já passou por várias situações semelhantes e ele tem um trabalho pronto, que já está no papel, um planejamento para que nós possamos atender pensando sempre no pior. É lógico que nós não queremos o pior, por isso que nós precisamos da sua compreensão, da sua colaboração, por isso que nós precisamos que você fique em casa, por isso que nós não queremos aglomerações. Por isso que eu peço para você, não leve seu filho no parquinho, não é o momento. Não leve seu filho em lugar nenhum que possa transmitir esse vírus, ou que possa ser contaminado com esse vírus. O nosso planejamento estratégico está nas mãos deste homem aqui. Quero solicitar ao nosso secretário da Saúde que explique um pouquinho melhor à nossa população o porquê das decisões tomadas nesse momento. Amigo munícipe, a questão do coronavírus, ele coloca todo o território nacional em xeque sobre o que fazer. De uma maneira geral, a infecção derruba o portador do vírus imediatamente. O coronavírus não. Ele está utilizando as pessoas saudáveis, as pessoas fortes da nossa comunidade para espalhar o vírus. E por isso nós não sabemos quem está doente. Aliás, o portador ele não está doente, ele apenas porta o vírus e espalha, porque sobre ele não causa nenhuma suspeita. Aquele que está mais forte é aquele que está trazendo o vírus para o interior da sua casa, para as pessoas mais vulneráveis. As pessoas que têm alguma doença, as pessoas que têm uma idade maior. Então, o idoso que tem uma morbidade, esse duplamente vulnerável. Então, nós precisamos romper de imediato o contágio com as pessoas que nós não sabemos quem é. Como não sabemos, temos que evitar o contágio imediatamente com todo mundo. Então, as pessoas têm que se estabelecerem com medidas individuais. Hoje, são mais importantes do que o toque de ordem. Mas é importante que o indivíduo tenha medo. É preciso que nós tenhamos receio de nos contaminarmos com aquelas pessoas que tenham um histórico de ter estado em balada, ter estado em viagens de 30 dias para cá, principalmente na Europa, na Ásia. Para quem esteve no litoral, nosso litoral, nós temos 18 cidades com já casos confirmados. Então, pessoas que esteve no litoral catarinense hoje é extremamente suspeitoso. Então, esse toque de recolher, por que o toque de recolher? O coronavírus só ataca depois das 10 horas? Nada disso. A vida social da maioria das pessoas começa a partir das 10 horas. Toda a confraternização no final de semana ou na sexta-feira, quando diz sextou, as pessoas começam a se confraternizar. Mas tem pessoas que não têm a noção do perigo.
Nós estamos dizendo, fique em casa sem muita aglomeração. Eu tenho uma família. Tem famílias que se reúnem na sexta-feira ou no sábado, é maior do que uma festa. Isso está proibido. Mas eu não posso me encontrar com a minha família? Bom, se você quiser matar os seus idosos, tudo bem. Se você quiser matar as pessoas que estão com certa vulnerabilidade imunitária, também. A ideia é de que vocês têm que ter a noção que nós estamos em perigo. Hoje, o Brasil está com um número maior do que a Itália teve na sua 24ª semana. Se nós não interrompermos, fizermos o que a Itália fez, não deu bola para as questões de isolamento social, hoje eles estão em calamidade pública irreversível. Vão passar mais de 6 meses para voltar a uma semi-normalidade. Nós precisamos evitar isso. Aqui em Porto União, nós não temos nenhum caso, mas nós precisamos deter esse avanço. Não precisamos fazer parte da estatística como uma cidade negativada pelos casos positivos. Fiquem em casa. Inclusive, gente, vejam bem, ontem, domingo, Santa Catarina tinha 51 casos confirmados. Hoje, já estamos com 68 casos. Quantos que teremos amanhã? Quantos que virão para cá? Então, gente, é sério. Nós estamos tomando decisões que não são muito agradáveis, mas são necessárias. E se tiver que apertar mais, nós vamos também tomar decisões ainda mais drásticas. Vejam bem o quanto que está crescendo e se não estamos no pico, quanto que ainda vai crescer. Então, gente, vamos nos conscientizar que temos que fazer a nossa parte. E nós aqui estamos fazendo. Agora são 7h18. Eu vou para um rápido intervalo e já eu trago aqui números também para os demais municípios da nossa região e ainda a entrevista com o governador de Santa Catarina falando sobre esse número totais de casos e ainda as informações, os últimos decretos assinados pelo governador que restringe também a abertura de alguns tipos de comércio. De volta com o Jornal da Manhã, agora são 7h21. Passando aqui rapidamente, dando um giro pelos municípios da nossa região. General Carneiro atualizou seus números ontem no final da tarde. Em General Carneiro temos os seguintes números para a questão do coronavírus. 3 notificados, 3 casos suspeitos, 8 que estão em monitoramento, ou seja, essas questões do monitoramento geralmente são pessoas gripadas, mas devido aos sintomas do coronavírus serem parecidos, por isso elas também têm que ficarem em casa sendo monitoradas. E nenhum caso confirmado, números atualizados do general. Olha só, Bituruna, por enquanto Bituruna é o único município aqui da nossa região que está totalmente zerado. Não tem nenhuma notificação, nenhum caso descartado, nenhum caso suspeito e nenhum caso confirmado. Parabéns à população de Bituruna. Mas é claro que algumas ações estão sendo tomadas. Por exemplo, ontem já foram montadas 3 barreiras sanitárias que dão acesso a Bituruna. Que é uma questão preventiva, formadas aí por membros da vigilância sanitária, da prefeitura e até de voluntários. A prefeitura no final de semana perguntou se tinha alguém querendo trabalhar como voluntário para ajudar nessas barreiras. Muita gente se dispôs a ajudar, de forma gratuita, sem cobrar nenhum centavo. Parabéns à população biturunense abraçada nessa causa. Lembrando, né, que outra ação que iniciou foram as fiscalizações nos estabelecimentos comerciais para orientar e aplicar multas que vão de 300 a 5 mil reais, dependendo da gravidade. Ou seja, aquele tipo de comércio que não precisa estar aberto porque não é de primeira necessidade, que estava teimando em abrir, pode ser multado lá no município de Bituruna. Muitas vezes, lamentavelmente, é só assim, tem que doer no bolso para que alguns então tenham consciência. Vamos também aqui trazendo outra informação. Eu volto para Porto União, porque ontem em Porto União a prefeitura esteve em inúmeras obras para falar para o pessoal, para tudo, né? Santa Catarina, obras não dá para estar se trabalhando, ao contrário do Paraná. O Paraná ontem você viu algumas obras, pequenas obras, pessoal, claro, não aglomerado trabalhando. Já Santa Catarina, no caso também envolvendo aqui nosso município de Porto União, os operários tiveram que parar. O capitão Gali, que é o comandante da Polícia Militar, falou ontem sobre estas orientações. Eu trago a matéria para você no dia de hoje.
Bom dia a todos os ouvintes. Aqui quem fala é o capitão PM Gale, comandante da 1ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Militar com sede em Porto União. Chamamos a atenção para que todas as obras de construção civil sejam paralisadas. Ainda está gerando muita divergência e estamos realizando algumas notificações e termos de interdição em virtude de pedreiros e construtoras não terem paralisado seus serviços. Informamos a todos que estaremos nas ruas hoje fiscalizando essa situação. Já temos na manhã de hoje 2 notificações para que seja paralisado obras da construção civil. E estaremos no decorrer do dia realizando os atos administrativos de polícia administrativa necessários e até mesmo, caso não seja acatado, o procedimento criminal. Um grande abraço a todos. Permanecemos com as mesmas restrições que já vêm sendo impostas pelo governo estadual e municipal desde a semana passada. Garantimos a todos a proteção e a vigilância comunitária, pedimos que continuem em isolamento social e não saiam às ruas. Então esse é o comandante da Polícia Militar já falando sobre que seguimos do mesmo modo, até porque aquele prazo de 7 dias foram já prorrogados, terminariam em tese amanhã, quarta-feira, mas o governador ontem em coletiva já anunciou que foi prorrogado esse prazo para pelo menos mais uma semana. Acompanhe agora parte dessa coletiva em que o governador fala sobre a prorrogação do decreto e também dos números atualizados pelo estado de Santa Catarina. Na atualização dos dados a respeito do coronavírus, eu quero agradecer à imprensa que transmite essa nossa coletiva para nos dar um maior grau de transparência e efetividade e capilaridade nessas informações, que tem feito um excelente trabalho e tem acompanhado todas as ações do governo de Santa Catarina nesse desafio de enfrentar essa pandemia do coronavírus. Então nós temos uma atualização dos números do resultado dos exames laboratoriais que resultaram positivo para coronavírus hoje, 23 de março de 2020, até às 18 horas. Nós temos hoje, então, confirmados os números em Santa Catarina para 86 casos de coronavírus. Até podemos citar, inclusive, as cidades. Nós tivemos a novidade aqui que 3 cidades novas entraram com resultado positivo, foi Içara, Gaspar e Porto Belo. Nós temos então atualizando Balneário Camboriú com 6 casos confirmados, Braço do Norte com 9 casos confirmados, Blumenau com 7 casos confirmados, Chapecó com 2 casos confirmados, Criciúma 9 casos confirmados, Florianópolis 15 casos confirmados, Gaspar 1 caso confirmado, Gravatal 2 casos, Içara, 1 caso, Imbituba, 2 casos confirmados, Itajaí, 7 casos, Jaguaruna, 1 caso, Jaraguá do Sul, 2 casos confirmados, Joinville, 4 casos confirmados, Lages, 1 caso, Navegantes também 1, Pomerode, 1, Porto Belo, 2 casos, Rancho Queimado, 2 casos, São José, 4 casos e Tubarão, 7 casos. Então, atualizando 86 novos casos confirmados. Na área policial, nós tivemos 1.813 estabelecimentos fechados pela apuração da Polícia Civil, com 3 conduções à delegacia. A Polícia Militar apresentou um número de 7.801 intervenções, 946 ocorrências foram geradas, 768 notificações expedidas, 72 interdições de estabelecimentos e 106 termos circunstanciados. No dia de hoje, nós tivemos uma reunião com o ministro Tarcísio Freitas, que é o ministro da Infraestrutura, e com a participação dos 7 governadores das regiões Sul e Sudeste, e ali fizemos alguns alinhamentos no que diz respeito às normas federais com as normas estaduais, uma reunião produtiva, construtiva. Tenho certeza que os secretários também que participaram de reunião no dia anterior com o Ministério, os secretários de Infraestrutura do Brasil, dos 26 estados e o Distrito Federal, também fizeram alinhamentos com o governo federal.
eu tenho uma reunião com o presidente Bolsonaro, reunião à distância, juntamente com a equipe do governo, para que seja conversado com o presidente a respeito das medidas que o governo federal já tem anunciado, alguma coisa no dia de hoje, mas que não se efetivaram ainda, porque me parece que virão por medida provisória. Editaremos hoje um novo decreto que prorroga por mais 7 dias a nossa decisão da restrição do convívio social. Portanto, a partir... o decreto terminaria os seus efeitos, o decreto anterior, na terça-feira próxima, amanhã. Portanto, então, nós editamos um decreto hoje que uma vez publicado, vai começar a surtir os seus efeitos na quarta-feira, prorrogando por mais 7 dias, baseado nos critérios técnicos e nas curvas e nas leituras que nós estamos fazendo, da indicação de que a gente tem que continuar. E é o melhor remédio, na verdade, que é a questão do isolamento social, evitar ao máximo essa interação com as pessoas para evitar a proliferação em massa do coronavírus. O decreto, então, publicado ainda hoje, também compila as decisões dos decretos anteriores e esclarece alguns pontos que havia alguma dúvida em relação ao funcionamento de alguns estabelecimentos, indústria, atividades, inclusive relacionadas ao sistema de transporte, atividades às margens das rodovias federais. Enfim, ali o decreto que os senhores terão conhecimento em breve, que será divulgado, vai trazer algumas novidades e alguns esclarecimentos em torno dessas questões que estão suscitando algumas dúvidas. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se empenhando com o governo de Santa Catarina para esse enfrentamento. Todos estamos trabalhando duro nessa questão e muito envolvidos numa grande união de esforços, até a iniciativa privada, nos oferecendo parceria para doações, hospitais privados, hospitais públicos, enfim, todos aqueles que estão se envolvendo a cada minuto no dia a dia do enfrentamento dessa crise, né, que se aproxima e que naturalmente se agrava. E o site para informação do coronavírus é o coronavírus.sc.gov.br. Agora são 7h32 e já eu volto trazendo ainda mais informações. Jovem Pan. De volta com o Jornal da Manhã. E claro, a gente abre também o espaço para o esporte. Afinal, nesse momento em que todas as atividades esportivas estão paradas, não só aqui na região, mas no Brasil e no mundo, é claro, a gente vai saber os bastidores, como está tudo acontecendo com ele, Marco Antônio. Começa agora na Jovem Pan Esporte. Notícias do esporte local e regional. Informações e opinião. Você joga no nosso time. Patrocínio. Quer manipular seus medicamentos com confiança, qualidade e preço justo? Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha. No Shopping Vale das Cachoeiras, número 180. Fone 42 3523 1424. WhatsApp 42 98821 3904. Com estacionamento próprio. Visite nossas redes sociais. Center Fórmulas. Quer trocar de carro fácil e descomplicado? Carro Fácil. Facilidade em adquirir seu veículo e bom atendimento. Avenida João Pessoa, 2997, bairro São Pedro. Fone 42 3522 6095. Visite as redes sociais Carro Fácil Veículos. A Ouvibel, aparelhos auditivos, está há 18 anos em União da Vitória, proporcionando que as pessoas ouçam melhor. Se você tem dificuldades de ouvir, vá até a Ouvibel e faça um teste gratuito. E se você precisar de aparelho auditivo, terá condições facilitadas em até 20 parcelas ou ainda 15% de desconto no pagamento à vista. Rua Doutor Cruz Machado, número 76, em União da Vitória. Telefone 3523-1441. Bom dia, Tiago. Bom dia para você ligado nos 98.3 aqui da Jovem Pan União da Vitória e também você em todas as nossas plataformas digitais. Jovem Pan Esporte desta terça-feira, notícias rapidinhas. Vou começar aqui com a Associação Atlética Iguaçu, que dispensou a maioria
de seus jogadores, ficando apenas alguns 7 ou 8 jogadores que são de estados mais longe, como por exemplo Maceió, Mato Grosso. Esses atletas permanecem aqui em União da Vitória. E a Federação Paranaense de Futebol entrou em recesso, vai ficar até o dia 14 de abril. Falando agora no Futebol Clube do Porto, vários atletas também do Futebol do Clube do Porto foram liberados. Aí o departamento físico do Futebol Clube do Porto passou para estes atletas um cronograma de exercícios para que eles fizessem em casa. Falando agora da CAL, do nosso futebol de salão, conversei com o Fernando Barulho, um dos dirigentes, e ele me passou a informação de que a Taça Bronze do futsal paranaense está marcada para o início no dia 18 de abril, mas dificilmente vai começar nesta data. Lembrando que a CAL também foi convidada para participar da Taça Paraná de futsal, que não tem data ainda para começar. Falando também do Enduro das Cachoeiras, uma reunião foi feita, foi transferido, portanto adiado este evento, e a Federação Paranaense de Motociclismo vai marcar uma nova data. Olha, gente, vamos ter conscientização, vamos ficar em casa. Somente o isolamento nós vamos vencer este vírus. E outro dado também, não compartilhe notícias falsas aí, ou seja, no WhatsApp ou nas suas redes sociais. Valeu a dica então, a qualquer momento eu estou de volta com mais informações do esporte aqui na Jovem Pan. Até já. Você acompanhou aqui na Pan, Jovem Pan Esporte. 7h39 agora. Apenas lembrando a população que estamos em toque de recolher, das 22 até as 6 horas, nada de sair para a rua, a não ser aquele que trabalha, assim como já aqui mencionamos a entrevista com o governador, né? Essa questão agora em Santa Catarina foi prorrogado o decreto por mais 7 dias, o que vai acontecer certamente no estado do Paraná. Ainda é muito cedo para liberarmos, então, digamos, literalmente as pessoas às ruas. O momento é de ficar em casa, sempre manter a sua casa, suas mãos, seu corpo higienizado e evitar só sair de casa em caso realmente de extrema necessidade, farmácia ou supermercado. E aos profissionais que trabalham, é claro, um bom trabalho. E a gente volta a trazer novas informações aqui ao vivo amanhã a partir das 7 horas ou a qualquer momento também pela nossa página no Facebook. Acesse Jovem Pan União da Vitória. A você, uma excelente terça-feira. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.